Lucas capítulo 22, a partir do verso de número 39. Lucas capítulo 22, a partir do verso 39. Assim está escrito na palavra de Deus. E saindo, foi como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu, que o confortava, e posto em agonia, orava mais intensamente. E o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue, que corriam até o chão. E levantando-se da oração, foi ter com os seus discípulos, e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O texto que lemos narra o momento que antecedeu a prisão de Jesus. Momento este marcado por muita angústia. Momento este marcado por grande aflição. A aflição que Jesus estava sentindo, estava também relacionado ao que ele iria vivenciar. Jesus de fato sabia o que estava lhe esperando nas próximas horas. Porém, Jesus tinha um hábito saudável. Jesus cuidava da sua vida espiritual. O maior exemplo para nós de alguém que viveu uma vida de constante oração não foram os apóstolos. Apesar de estes seguirem o costume dos judeus de orarem 3 vezes ao dia, a Bíblia diz que Jesus fez a diferença na oração. Ao ponto de mesmo ele sendo Deus, e é interessante isso, porque se levarmos em consideração na lógica humana, Jesus não tinha razão para orar. Porque ele, como Deus, ele sabia de tudo, ele podia todas as coisas, ele era onisciente, onipotente, onipresente, mas como homem, ele nos deu uma grande lição, de que para vencer nesta terra com Deus, é somente através da oração. A oração é o mecanismo que Deus se utiliza para primeiro desfrutar de relacionamento com os seres humanos na terra. A oração é o veículo que Deus usa para também responder dentro das necessidades dos homens, quando estes se colocam na presença de Deus através da fé. E não seria diferente. A oração para Jesus foi o veículo utilizado para ele conseguir vencer as piores
angústias que um ser humano poderia passar sobre a face da terra. Dado ao fato de Jesus ter o bom costume de se relacionar com o Pai através da oração, ele conseguiu vencer a agonia do Getsêmani. A Bíblia diz, conforme lemos, que Jesus tinha o costume de ir a um lugar chamado Monte das Oliveiras. E nesta feita ele não vai sozinho, como foi antes de separar os seus 12 apóstolos. Passou a noite inteira orando. Como também, quando ele realizou o milagre da multiplicação, a Bíblia diz que Jesus pede para os seus discípulos entrar no barco e atravessar para o outro lado do mar. E a Bíblia diz que Jesus se retira e vai para um lugar deserto orar. Dado ao fato dele ter esse costume, quando ele soube que se aproximava o dia da sua prisão, ele voltou para o mesmo lugar. Porque quando nós entendemos que o melhor lugar para se estar nos momentos das dores, das lutas e das adversidades é o lugar da oração, nós não correremos para nenhum outro lugar, senão aos pés daquele que pode nos socorrer na hora da nossa angústia. O salmista disse no Salmo 46, que Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Então, na hora da angústia, nós precisamos recorrer a quem pode de fato e verdade nos ajudar. E quem é este? Este é o Deus que está sentado em um alto e sublime trono de glória e que está com os ouvidos abertos para ouvir o nosso clamor. Jesus vai, como costumava, ao Monte das Oliveiras, e ele leva consigo os seus discípulos. E os seus discípulos foram com ele, porque Jesus nunca vai conduzir alguém por um caminho que no final deste caminho será um caminho de derrota. O caminho que Jesus nos conduz é um caminho de vitória, glória ao nome de Jesus. Tem espinho? Tem adversidade? Tem luta? Tem provação? Tem, mas Ele garante vitória para nós, bendito seja o nome de Jesus. Jesus nos garante vitória no caminho, mas é preciso estar no caminho. E a Bíblia diz que quando eles chegam no lugar da oração, Monte das Oliveiras, Ele olha para os seus discípulos e diz: orai. Mas agora vocês não vão orar para pedir ao Pai o revestimento de poder. Agora vocês não vão orar para pedir ao Pai uma bênção, um dom espiritual, uma porta financeira, a solução de um problema. Vocês irão orar, porque virá um momento que, se vocês não tiverem o auxílio de Deus, vocês entrarão em tentação. E aqui é interessante nós entendemos o valor da oração na vida do cristão. Porque a oração, além de proporcionar a nós a oportunidade de pedir algo a Deus e receber, porque quem ensinou a gente a pedir, crendo que nós recebemos, foi Jesus. Em Mateus capítulo 7, versículo de número 7, Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que procura acha, e o que bate abrir-se-lhe-ás. Foi Jesus quem ensinou nós pedirmos e crer para recebermos, foi Jesus. Então não é errado você pedir algo para receber de Deus, mas aqui nós aprendemos que a oração também, ela deve ser praticada por nós, para nós vencermos na hora das tentações. Paulo vai dizer
que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas elas são espirituais e poderosas em Deus. E a oração é uma arma que Deus confiou à igreja. E a igreja só vai permanecer de pé se utilizar esta ferramenta que o próprio Deus outorgou para ela. A igreja é triunfante e vencedora pelo sangue derramado na cruz, mas quando uma igreja anda de joelhos, bendito seja o nome do Senhor, não há principado, não há potestade, não há legião de demônio, não há hostes espirituais na maldade que prevaleça contra a igreja. É por isso que nós estamos aqui nesta noite, em plena pandemia, profetizando que em Cristo Jesus nós temos vitória através da oração. Glória ao nome do Senhor. Talvez você esteja nos ouvindo, nos assistindo nesta noite, e tenha enfrentado dificuldade para vencer as tentações. E Jesus está nos dizendo, vai para a oração, porque na oração vocês vão conseguir resistir na hora da tentação. E a Bíblia diz que o mundo está sendo preparado para o pior momento de tentação, momento de angústia, momento de tribulação. Disse Jesus para João, no livro do Apocalipse, serão dias que os homens não suportarão. Se hoje o que estamos vivendo, se o cenário que estamos presenciando, já gera em nós preocupação, os seres humanos não imaginam o que está prestes a acontecer quando Jesus tirar a igreja de sobre a face da terra. Serão dias de grandes angústias, serão dias de grandes tribulações, serão dias que diz a Bíblia que deverão ser abreviados, porque os homens não suportarão. Mas há uma saída, há uma porta de escape, e esta porta chama-se Jesus. Jesus disse, João deixou escrito no capítulo 10 e versículo 9, eu sou a porta, e qualquer que entrar por mim, entrará, sairá e achará pastagem. Jesus é a porta de escape para você, meu amigo. Jesus é a porta de escape para você, meu irmão. Basta tão somente dobrar os joelhos, ou no seu pensamento neste exato momento, você pedir socorro a Deus, perdão a Deus, ajuda a Deus, e Deus vai lhe atender, Deus vai lhe ajudar, Deus vai lhe sustentar. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando eles estão no monte, Jesus se aparta deles, a cerca de um tiro de pedra, e Jesus dobra os joelhos. E é importante falar aos irmãos que a oração, ela é aceita por Deus de diversas maneiras. Às vezes você ora deitado na sua cama e Deus te ouve. Às vezes nós oramos no volante do nosso automóvel e Deus nos ouve. Às vezes nós oramos na pia da cozinha, lavando uma louça, e Deus nos ouve. Outras vezes nós oramos sentado no consultório, diante do médico para receber o diagnóstico, e nós falamos com Deus e Deus nos ouve. Mas às vezes nós dobramos os nossos joelhos na presença de Deus, ora falamos e ora choramos, mas o mesmo Deus que ouve as palavras da nossa voz, da nossa boca, é o Deus que ouve os gemidos do nosso coração. Eu quero dizer para você, não desista de orar, não desista de orar pela tua casa, não desista de orar pelo teu trabalho, não desista de orar pelos teus inimigos, não desista de orar pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu casamento. Deus está ouvindo a tua oração. Glória a Jesus. Eu não sei com você, mas a oração mais gostosa é aquela que nós dobramos os nossos joelhos. Aleluia.
E parece que Deus está bem do nosso lado. E mesmo sem palavras, trazendo a nós a segurança e a confiança de que todas as nossas palavras estão sendo colocadas diante do altar de Deus. Jesus ora, e a oração de Jesus está em consonância com a oração que ele ensina aos seus discípulos. E a oração que ele ensina aos seus discípulos é a conhecida, mais chamada como oração do Pai Nosso. E no processo da oração do Pai Nosso, Jesus ensina a nós orarmos pedindo ao Pai que faça segundo a sua vontade. E Jesus coloca-se de joelho, sabendo que ele ia enfrentar daqui a poucas horas, e ele faz um pedido ao Pai. E ele diz: Pai, se queres. Em outras traduções é: se é a tua vontade, se for o teu querer, passa de mim este cálice. Existem situações nas nossas vidas que nós não queremos passar. Existem situações nas nossas vidas que, se nós pudéssemos alterar o tempo, nós alteraríamos. Eu me lembro que minha mãe se converteu e eu acabei me perdendo na minha juventude, trilhando por caminhos errados. E a minha mãe, crente, ela aprendeu que se ela tivesse fé e ela orasse a Deus, Deus poderia mudar a história da vida do seu filho. E ela orava. Mas antes dela orar e antes de ela se converter, um dia ela reuniu-se comigo e meu irmão mais velho do que eu. E ela se assentou no sofá de casa diante de uma notícia da televisão. E ela disse assim: se um dia você, Marcos, ou você, Marcelo, que era o meu irmão mais velho, chegar a ser preso por trilhar por caminhos errados, vocês podem se esquecer que eu sou mãe de vocês. E aquilo ficou registrado no céu. Porque se tem uma coisa que Deus não deixa passar em branco, são as palavras que falamos da nossa boca. E isso é tão sério que Jesus disse que o que contamina o homem não é aquilo que entra, ou seja, não é aquilo que nós comemos, mas é aquilo que nós falamos. E Jesus disse que pelas palavras que proferimos, nós teremos que prestar conta diante de Deus. Por isso Tiago vai dizer que nós somos uma fonte, ou uma fonte de bênção, ou uma fonte de maldição. Mamãe disse, Deus registrou, e o diabo também ouviu. O diabo não lê o nosso pensamento, mas ele ouve as nossas palavras. E aí o que ele fez? É aí que eu vou trabalhar para destruir a vida dela. Enfim, trilhei por caminhos errados. Chegou a notícia em casa de minha mãe: Luísa, seu filho foi detido. A polícia pegou ele com um carro roubado e foi preso. Quando minha mãe ouve no telefone, ela desmaia. E ela entra em pânico. E ela disse as palavras de Jó: o que eu mais tinha medo me aconteceu. A oração de Jesus era exatamente a oração que nós fazemos quando nós estamos sendo inseridos em alguns contextos que jamais gostaríamos de estar. Agora o que mamãe tinha que fazer era aceitar a situação e redobrar as orações. Porque nem sempre Deus vai responder a nossa oração com o sinal do céu. Nem sempre Deus vai responder a nossa oração com coisas boas a princípio acontecendo na nossa vida. Às vezes Deus vai responder a nossa oração com tribulação,
com dificuldade, com prova, sabe para quê? Para o sabor da nossa vitória ser um sabor de satisfação, oh glória ao nome de Jesus. Então a luta que você está enfrentando possa ser um indício não do fim da tua trajetória, mas Deus te sinalizando: eu vou entrar nesta situação, eu vou mudar a história, eu vou permitir isto acontecer, mas confia em mim, porque do lado de lá eu vou te fazer cantar o hino da vitória. Você pode glorificar a Deus nesta noite. A tua história não vai terminar assim. Deus escreveu uma história de vitória. Permaneça de pé, orando, clamando a Ele, e Ele vai lhe ajudar. Glória ao nome de Jesus. Quantos recebem esta palavra? Oh glória! Agora o princípio aqui é este: não ore para Deus fazer a tua vontade, ore para Deus fazer a vontade dEle. Porque a vontade de Deus sempre será boa, perfeita e agradável. Vou repetir: a vontade de Deus sempre vai ser boa, perfeita e agradável. Então vale a pena nós nos submetermos à vontade de Deus, porque Deus sabe o que faz, Deus sabe como trabalha, Deus sabe o porquê de todas as coisas, e nós só precisamos nos entregar a Ele e confiar que mesmo que o cesto seja colocado no rio Nilo, sobre o domínio das ondas, mas o final dele vai ser à beira, junto às plantas, e vai chegar na pessoa certa, vai chegar no lugar certo, na hora certa. Glória ao nome de Jesus. Quando Deus conduz a nossa vida, oh aleluia, Ele vai conduzir a nossa vida, e o final da nossa vida será um final feliz. Bendito seja o nome do Senhor. Possa ser que na visão humana esteja improvável ser um final feliz, mas com Deus a nossa história sempre terá um final feliz. Você já assistiu o filme? E o filme narra lá a história, talvez de um personagem, ele sofre o filme inteiro, mas a gente já sabe que no final, o final vai ser feliz. Deus tem, no final da nossa trajetória, um final feliz. Por isso que Ele disse aos discípulos: hoje o mundo se alegra e a igreja chora, mas vai chegar um tempo em que o mundo vai chorar e a igreja vai se alegrar, porque a igreja estará para sempre na presença de Deus, adorando a Deus, servindo a Deus, sem dor, sem lágrima, sem pranto, sem tentação, sem pecado, sem inimigo, na presença dEle para todos sempre. Glória a Deus. Eu encerro dizendo que nos momentos das nossas piores agonias, teremos a oportunidade de orar, porque quem ora nos momentos de agonia não vai sofrer sozinho. Por isso que quando Jesus está orando, e na primeira parte da oração, quando Ele diz: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua, a Bíblia diz no verso de número 43, e apareceu-lhe um anjo do céu. E sabe o que o anjo fazia com Jesus? O confortava. Quem ora na hora da dificuldade, vai ter a garantia de ser confortado por Deus.